pessoal do YouTube, FoxWalkBR aqui na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo episódio da quarta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem nos Estados Unidos. Então, primeiramente tem que falar do diretor Scott Gimple. Cara, ele aproveita todas as chances possíveis para criar relações entre personagens. Se você perceber, ele criou relações entre personagens que nunca tiveram relações entre eles. No caso, um exemplo, a Michonne e a Beth, eu sei lá o nome dela, elas nunca se falaram durante a terceira temporada. E aí do nada elas estão conversando, numa boa. Também teve a relação entre a Carol e o Cole e o Tyrese com a Karen. Mas os dois são um casal, então tecnicamente eles são obrigados a se falarem. O Scott Gimple, ele tá meio que se focando muito nas relações entre os personagens. Não só na história, mas sim nas relações. Ele falou alguma coisa disso. Eu não me lembro muito bem, mas em uma das entrevistas ele falou que ia se focar bastante nisso, e é o que ele realmente está fazendo. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Esse segundo episódio foi muito superior ao primeiro em vários aspectos. O primeiro deles são os zumbis, cara. Tipo, no primeiro episódio teve a questão do supermercado e tudo mais, mas nesse episódio teve algo a mais, porque finalmente tivemos os ataques internos da prisão. Tivemos a questão da cerca, tá quase caindo. Também tivemos a primeira aparição do conselho, porque no primeiro episódio eles não apareceram muito. Mas nesse episódio eles apareceram realmente, tipo, o grupo inteiro tava lá. O conselho em si é uma das coisas mais importantes que ocorreram durante o arco da prisão, nos quadrinhos. E ver o conselho em ação foi uma coisa muito legal também de se ver. E eles discutiram sobre vírus, que também não é a única ameaça. Tem traidores também, pelo que está aparecendo. Não, talvez traidores ou apenas um traidor. Mas o que importa, esse traidor está alimentando zumbis com ratos, está atraindo zumbis, matou a Karen no final do episódio. Então realmente tem um traidor na prisão. Eu pessoalmente acho que é aquele cara que estava segurando uma shotgun antes do grupo chegar no bloco C ou D. Eu não me lembro em que bloco eles estavam, mas durante o ataque interno tinha um cara com uma shotgun. Então eu acho que deve ser ele. Só uma teoria. Um outro momento significativo no episódio foi a relação entre a Michonne e a Judith. Mesmo a Judith não falando, a Michonne meio que demonstrou seu lado sentimental, por um motivo completamente desconhecido. Talvez tenha a ver com o passado dela, porque ela tem um passado nos quadrinhos e não tem nada a ver com bebês. Então, assim, talvez tenha alguma coisa a ver, uma história de fundo nova. Então essa questão da Michonne se abrir tanto, assim, ou se emocionar enquanto estava segurando a Judith, é uma coisa para se pensar. Outra coisa foi a questão da Carol adotar duas crianças como filhas, porque o Ryan, que é o pai, morreu durante o ataque interno da prisão. Então ver o início, né, dessa mudança de vida para Carol, né, porque agora ela virou meio que uma mãe adotiva, tanto para as duas novas personagens, a Lizzie e a Mika, ou algo assim. Então ver isso foi muito legal também, mas tem um problema, né, porque a Carol pode ver a Lizzie como uma Sofia 2.0, porque a questão dela ensinar as crianças a usar facas é para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu com a Sofia. Provavelmente é por isso. Uma outra cena que foi bem significativa nesse episódio foi o sacrifício dos porcos. A que ponto o ser humano chega para sobreviver, né? Pô, sacrificou os animais. Eu sei que os animais, assim, não que assim, são animais, que bonitinho, mas, porra, sacrificar um ser vivo, mesmo que seja um animal, para sobreviver, cara, eu achei isso muito, assim, muito pesado. Também teve a música de fundo. Então, assim, foi bem significativo, na minha opinião. Outra coisa muito legal nesse episódio foi a volta do Rick em ser o nosso querido líder, né? Eu não sei se ele realmente vai ser um líder agora, ou apenas um membro do conselho, porque nos quadrinhos ele não foi, de certa forma, um líder, enquanto o conselho estava ativo. Então a questão dele abandonar o cargo de fazendeiro e se tornar aquele personagem que a gente conhece, que usa uma arma, que luta, que atira, Então assim, a questão dele se transformar naquilo que a gente conhece e abandonar o cargo de fazendeiro, cara, vai ser uma coisa ótima, porque até agora a gente não viu ele realmente em ação, né? Ele conheceu uma garota, morreu na frente dele, mas nada demais. Porque no primeiro episódio, o único grupo que entrou em ação foi o grupo de busca de alimento, que é o Glenn, o Daryl, a Sasha, o Tyrese, o Bob Stuckey, a Michonne. E eu acho que é só isso, e a Meg também. Nesse segundo episódio eles ajudaram a matar os zumbis na prisão, mas nada demais. Então assim, foi um episódio muito legal, teve traidor, teve zumbis, teve o ataque interno na prisão, teve o sacrifício dos porcos, teve as novas relações com os novos personagens e com os antigos, fortalecendo mais os laços entre eles. Então o episódio foi muito superior ao primeiro. No final do episódio foi uma coisa surpreendente, teve a morte da Karen, que assim, eu não esperava. Eu pessoalmente achava que a Sasha ia morrer no lugar da Karen, e ver a morte tanto da Karen quanto do filho, no caso David,
Foi uma coisa completamente surpreendente. Então, é isso aí, pessoal. Então, como nota pro episódio, cara, tanta coisa boa ocorreu nesse episódio que eu vou dar nota 8,5. Então é isso aí, pessoal. Foco, BR, partindo até o próximo vídeo. Valeu!